Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ao Final do Dia de segunda-feira. O meu nome é Mariana Leitão. Hoje tivemos acesso às conclusões, no fundo, do estudo feito pela Comissão Independente sobre os abusos sexuais no seio da Igreja Católica. Conclusões essas que são, de facto, devastadoras e que revelam que entre 1950 e 2022 há um número mínimo de vítimas, de 4.815 vítimas, que no fundo isto em 72 anos são mais de 60 vítimas por ano, às mãos de padres e outros membros da Igreja Católica, que no fundo se aproveitavam da sua circunstância de padres, em que, seja nos colégios, seja nos confessionários, seja nas igrejas, nos escuteiros, aproveitavam-se desta sua posição de poder e de membro de confiança da família, das próprias crianças, para levar a cabo estes abusos, abusos sexuais, abusos morais, psicológicos, em que as crianças, no fundo, depois, além de toda a componente física, eram depois sujeitas a uma pressão psicológica brutal, para não contarem nada, para que no fundo sentirem-se culpadas pela situação, de forma a que sentissem vergonha e com isso, lá está, não contassem nada do que se passava nestes abusos. Mas a verdade é que tudo isto se passou durante décadas, e a própria Igreja Católica sabia que isto se passava. A Igreja Católica, vários padres, em várias instâncias, receberam queixas, havia indícios, havia suspeitas, havia inclusivamente denúncias que eram feitas e que depois ninguém prosseguia, ninguém investigava, ninguém queria saber, porque, lá está, era preferível para a Igreja ignorar, fingir que o problema não existia ou até mesmo encobrir o problema, do que ameaçar a imagem de purismo e de um certo moralismo quase divinal que estaria associada à Igreja e que interessaria manter. E, portanto, foi prerrogativa da Igreja Católica, dos próprios dirigentes, manter estas situações escondidas, digamos assim, sem que fossem denunciadas às autoridades, sem que houvesse qualquer tipo de consequência para os abusadores, a não ser coisas sem qualquer substância, como realocar um determinado padre numa outra paróquia, ou seja, em que na prática os abusos poderiam continuar e, portanto, não havia qualquer tipo de prevenção para evitar que houvesse abusos. Isto tudo durante décadas a ser feito por padres e por outros membros da Igreja Católica, estes abusos, e a serem encobertos por outros padres e por outros membros da Igreja Católica. E por isso há, de facto, agora a Igreja não teve outra alternativa senão, de facto, tomar algumas diligências, já não tinha como continuar a fingir que este problema não existia face às várias denúncias que existiam e que cada vez vinham mais a público, mas durante décadas foi isto que fez e que de alguma forma também permitiu que estes abusos se perdurassem no tempo como perduraram e que estes abusadores, no fundo, tivessem décadas a aproveitarem-se e a praticarem abusos sexuais a crianças sem que nada lhes acontecesse, porque de facto havia um sentimento de impunidade face também a este encobrimento que era feito pela própria Igreja Católica. E, portanto, o trabalho que esta Comissão fez é muito importante, é louvável, foi aquilo que permitiu dar voz a estas vítimas,
às crianças, que hoje em dia obviamente são adultos, que sofreram às mãos destes abusadores e que de alguma forma, em muitos poucos casos, ainda poderá levar uma situação à justiça, mas a maioria destes casos já prescreveu e, portanto, a maior parte destes abusadores não será sequer chamada à justiça e isso em grande parte também por responsabilidade da própria Igreja Católica. Por isso, o trabalho da Comissão é sem dúvida um trabalho extraordinariamente importante. Já no que diz respeito à Igreja Católica, para essa, face àquilo que aconteceu, já não há absolvição possível. Muito obrigada a todos e até para a semana.